professores, olha quem está aqui novamente, sou eu. Estou aqui para gravar mais essa pré-aula e nós já estamos na aula de número 8, que tem por título Jesus tem poder sobre todo o mal, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39. E o ponto central, aonde Jesus chega, o mal tem que sair. E os objetivos da nossa aula, que a criança queira contar a todos que Jesus tem poder para nos libertar de todo o mal, verdade? Há algo impossível para o nosso Deus? Nada, jamais, nada é impossível para o nosso Deus. E a nossa missão, nós vamos estar aqui orando agora pelo país da Irlanda. Vamos botar aqui a nossa bandeirinha aqui no país da Irlanda, que está muito pertinho desse outro aqui, da Bélgica. Vamos lá, cadê a Irlanda? Bem aqui pertinho, gente, ó, praticamente do ladinho uma da outra. Nossa, tá ficando bonito aqui o nosso mapa. E vamos lá, versículo bíblico, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Se encontra lá em Lucas, capítulo 8 e o versículo 39. E temos aqui a nossa memória em ação. Eu não fiz a impressão aqui, mas tá ali tudo no Drive para você. É só você baixar e é tudo gratuito. Vamos lá, eu montei ali aquela casinha e vocês estão notando que até chegar na casinha tem tipo um caminhozinho, umas pedras. Então, o versículo bíblico, você vai recortar o versículo bíblico e você vai pedir para a sua criança montar, colocar o versículo bíblico na ordem certa ali nas pedrinhas certinho. É um quebra-cabeça. Então, já serve para você de dinâmica. Claro, sempre repito aqui com vocês e sempre volto a falar. Nada vai suspender a Bíblia, não adianta. A Bíblia é primordial. Abre a sua Bíblia, deixa a sua criança ler na Bíblia, decore com ela o versículo bíblico na Bíblia, explique para ela os conceitos, às vezes uma tradução está diferente da outra, converse com a sua criança, pergunta o que ela entendeu, explique o versículo bíblico, depois a criança está bem assim, ó, familiarizada com o versículo bíblico, aí você vai deixar aquele momento delas montarem o versículo bíblico. Você pode fazer mais de uma impressão. A cada 2 crianças, eles montam o versículo bíblico. Uma competição para ver quem coloca o versículo bíblico na ordem certa primeiro. Colocar os tijolinhos em cima dos tijolinhos ali para formar o caminho até a casa de versículo bíblico. É algo bem legal e eles gostam. Quer ver se você dá um desafio? Quem vai montar primeiro? Vamos lá. Aí que eles tem que montar e recitar. Claro que eles vão pela ordem ali dos quadrinhos, né, das pedrinhas. Eles são muito espertos, muito espertos. Eles não vão nem pensar nas palavras, eles vão ver ali o que se encaixa nas pedrinhas. Mas agora eles vão ter que falar. Fecha os olhos. Agora recita o versículo bíblico para pro. Então isso é muito legal. E as crianças gostam bastante dessa interação. Mas vamos lá. A nossa história está falando sobre demônios. Nossa, Pro, que forte falar isso para a criança, né? Vai assustar a criança. Eu tenho alunos que falam que tem medo de ir para o céu, porque precisam morrer para ir para o céu. Então, é o conceito deles, né? Então, a gente tem que tirar esse medo deles. E a mesma coisa também que falar sobre demônios. Então, é algo que assusta. Quer ver quando o endemoniado cai cai na igreja, né? Se manifesta. Então, a criança aquilo gera medo na criança. É claro, é uma criança, às vezes na gente, é adulto, a gente já fica meio assustado, que tem uns assim que, nossa, tem uma manifestação assim tão violenta, tão agressivo, então já assusta a gente, imagina uma criança, mas a gente tem que explicar que isso são as obras malignas e isso existe no nosso mundo espiritual, existe sim, por isso que tem um mal na terra, né? Então, existe isso, só porque por mais que aquilo às vezes nos dá medo, nos aterroriza, mas nós temos que confiar que o nosso Jesus venceu todo o mal, o nosso Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu o mal,
ele venceu. Então a gente tem que dizer para a criança que esse amigo Jesus, ele está conosco e ele não vai deixar nada de mal nos acontecer. Ele que é o nosso escudo protetor, é a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Então você tem que dizer para a criança que o mundo espiritual, a obra maligna, ela existe. E se isso se manifesta sim nas pessoas que não têm Deus. Só que a nossa vantagem é que nós somos amigos do Papai do Céu e Ele está conosco e Ele cuida de nós, Ele está nos protegendo. Então é isso que nós temos que estar falando para nossas crianças, né? Por mais que tudo isso nos dá medo, mas nós temos que confiar. Jesus, Ele está conosco, então nada de mal vai nos acontecer. Então, o que são demônios? Como explicar isso para a criança? Eu fiz aqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Eu fiz aqui algumas impressões que você pode estar explicando algo muito lúdico e simples para a criança. Ó. A Bíblia diz claramente que Satanás foi derrotado quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou da sepultura, vencendo a morte. Então, a gente vai dizer, né, que por mais que ele se manifeste, tem aquele momento de agressividade, ele já é um derrotado, porque Jesus já derrotou ele. E aqui tem várias explicações, né? Ó. Depois que Deus criou os anjos, o anjo mais belo e importante decidiu se rebeliar-se contra Deus. E aqui vai estar explicando como isso tudo aconteceu. Olha que legal. Lúcifer se tornou Satanás e os anjos que o seguiam são os demônios ou os espíritos malignos que o ajudam em seus esforços perversos contra Deus. E lembrando que tudo que está aqui escrito tem a sua base e a sua referência bíblica. Não é algo que eu tirei da internet, não. Tem aí as suas referências bíblicas. Então aqui, ó, cada escrito desse aqui tem a sua referência bíblica. Ó, então, para você, algo bem simples que você pode estar explicando para as suas crianças esse conceito, né, sobre demônios. E vamos agora, esse momento aqui, professores, eu gosto muito daquele momento de interação, aquele momento de conversar com seus alunos, aquele momento que eles não estão esperando. Você pode estar pedindo para alguém entrar dentro da sua sala em forma de correio. Vai que alguém tem uma roupa de correio, dos funcionários do correio, seria super legal. Porém, eu sei que não é difícil, impossível, mas também não é algo que todos têm acesso. Então, você pode pedir para alguém entrar na sua sala gritando correio, correio e entregar esse bonequinho aqui com uma correspondência. Olha, é aqui a sala das crianças, dos primários e tal, tal. Então, é porque tem uma correspondência para vocês. Esse carteiro aqui, ó, ele estava ali procurando a sala dos primários e eu trouxe ele aqui. É com vocês? Ah, sim, então, uma correspondência pra gente. Olha, crianças, uma correspondência. Vamos ver que correspondência é essa? E aqui de dentro, porque é um envelope, ó, peguei só 2 folhas sulfite, colei nas laterais e no fundo, fiz aqui um envelope, ó, e aqui vai estar a correspondência. Nossa, crianças, tanta carta, olha só, que tanta coisa. Vamos entender o que quer dizer, vamos prestar atenção, a Pro vai ler para vocês. E aqui é uma carta interativa, que você vai estar lendo só porque ela tem umas funções que a criança vai ter que fazer. Então, vamos lá. Querido alunos, venho através desta carta dizer algo muito importante. Para isso, preciso que vocês estejam preparados para essa grande notícia. Primeiro, limpe os ouvidos, pois o que eu tenho para contar é de extrema importância. Gente, isso é muito legal. Limpar os ouvidos. Vamos limpar o ouvido? Vamos limpar, professor, o ouvido? E ali você vai estar limpando o ouvido. Mas para limpar o ouvido, porque a gente tem que prestar atenção, porque é de extrema importância. Que carta será essa? O que será que esse conteúdo tão importante? Como eu estava falando, o assunto é muito sério. Não acredito. Claro que para agora, esse momento, professor, você vai ter que ali botar muita emoção no que você está lendo. Você não vai dizer, não acredito. Alunos com preguiça. Não, você tem que botar emoção no que você está lendo e você tem que se envolver na sua escrita para poder chamar, né? Se envolver na escrita para chamar a atenção do seu aluno. Não acredito. Tem alunos com preguiça. Oh, não. Precisamos nos exercitar
para ficarmos bem atentos então. Vamos fazer esse exercício umas 5 vezes para despertar? E aqui vai estar a imagem, ó, do exercício que a criança vai ter que fazer. 5 vezes, criança, vamos lá. 1, 2, ainda tem crianças com sono, com preguiça? Vamos lá. E aqui você vai estar dando continuidade. Nossa, quase contei a notícia para as crianças desatentas. Mas como eu estava falando, a notícia é sobre alguém. Na verdade, é sobre um... Não acredito, de novo! Tem criança que se mexeu bem na hora que eu estava contando essa notícia. E aqui, olha só que legal. Acho que tem alguma pulga na cadeira, será? Então, olha, é um momento bem legal. Então, vamos espantar as pulgas fazendo esse exercício. Aqui, até as pulgas irem embora. E ali você pode estar contando com eles. É outro momento aqui de ginástica também, ó, de fazer com eles. E daí? Agora vocês vão ficar quietinhos? A gente precisa saber que notícia que esse carteiro está dando pra gente. E vamos lá. Vocês acertaram, parabéns. Vamos comemorar com o exercício. Tem vários exercícios aqui que você vai estar. Agora, acredito que não teremos mais interrupções. Então, como eu estava falando, a notícia é sobre um homem muito importante. Ele fez algo que nenhum outro homem fez, mas para ter certeza que todas as crianças estão quietinhas, vocês devem colocar um zíper na boca, aquele famoso zíper na boca. Muito bem, vamos continuar. Este homem sofreu e morreu por amor. Mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele está vivo e em breve voltará para nos buscar. Palmas, muitas palmas, crianças. E vocês sabem quem é esse homem que esse carteiro está falando? Elas já vão dizer que esse homem é Jesus. Então, esse homem que é Jesus, vocês sabiam, crianças, que ele fez algo muito importante, uma libertação. E na nossa aula a gente vai aprender que libertação foi essa. Porque pelo que a gente sabe, ele curou, ele ressuscitou os mortos, ele fez tantos milagres, mas não foi só isso não. Também houve libertação. E sabe por que isso ocorreu? Porque esse homem, ele é, e aqui você vai estar abrindo aqui, ó, tem a palavra atrás, porque esse homem, ele é poderoso, ó. Ele tanto pode salvar, como curar, libertar, ressuscitar, porque para ele nada é impossível. Então, pelo que vocês... essa carta aqui, ela vai estar falando de Jesus, né? E é só aquele momento de descontração para a criança ter esse momento de ginástica, levanta, senta, faz exercício. Então, crianças, e agora? De quem que esse homem está falando? E a gente vai chegar ali, ver, né, que é Jesus e que para ele nada é impossível, porque ele é poderoso. Então, é uma dinâmica para fazer com ele, só um quebra-gelo. Mas é bem legal, gente. Já fiz com os meus alunos, eles amam. É aquele momento que eles riem, eles saem do convencional, eles saem da cadeira, eles fazem flexão, eles levantam. É muito legal. Claro que eles já sabem, né, desde o começo da carta, de quem é esse homem. Se não sabem do começo, mas no decorrer da carta eles já vão saber. Mas é só aquele momento de interação com eles. E também, como a nossa aula vai falar ali sobre algo missionário, né, que a gente tem que ir anunciar o evangelho às pessoas, eu também fiz aqui um carteiro. Eu amo, achei muito fofo. Você vai estar ali na impressão a carta e o carteiro. Você vai cortar o carteiro, né? Isso aqui deixa para sua criança fazer. Vai estar cortando o carteiro, vai montar ali a carta, vai colar aqui atrás certinho e ele vai escrever uma carta missionária, né, para o seu amigo. Como assim, para uma carta missionária? Ele vai escolher alguém que ele vai escrever uma cartinha carinhosa, falando de Jesus. Olha, sabia que Jesus te ama muito? Eu estou orando por você. Ele pode estar contando ali de Jesus para esse amigo. Então, você vai estar ali ensinando como que esse seu primário vai estar escrevendo essa carta. Você pode estar dando ali sugestões também. Olha, Maria, eu escrevi essa cartinha aqui para dizer que você é uma pessoa muito especial.
especial, você é minha grande amiga, estou sempre orando por você. E olha, você sabe também que tem alguém que te ama muito, que é Jesus. Ele foi preparar um céu lindo para você, porque você é uma pessoa muito importante para Ele. Você é princesa, você é filha de Deus. Então, olha quanta coisa essa criança, né, esse primário pode estar escrevendo para o seu amiguinho. E ele vai entregar essa cartinha para o seu amigo. Sempre diga para a sua criança orar antes de entregar, não é só chegar a desenhar e orar, não, tudo tem que ter um propósito, é uma carta missionária, isso tem que surtir efeito no coraçãozinho da criança, ela tem que se sentir amada e não só por você, mas que ela também tenha ver que alguém ama ela também, né, que é o nosso Papai do Céu, que ela é importante, então para isso a gente precisa orar. Coloca isso no coraçãozinho do seu aluno, que ele precisa orar, se dedicar, antes de entregar a cartinha, tirar aquela semana para estar orando, Senhor, abençoa o meu amigo, trabalha no coraçãozinho dele, que essas palavras dessa cartinha venham entrar e achar guarida no coraçãozinho dele, que nessa cartinha também você pode estar botando o endereço da igreja, convidando ele para participar de um culto. Então, olha quantas coisas a gente pode fazer através de uma simples cartinha, como Deus pode trabalhar na vida do coleguinha através de uma simples cartinha escrita a punho, né? Então, isso é um momento muito importante. O momento ali da escritura, eu fiz aqui, olha só, a nossa história. Jesus, ele no barco com os seus discípulos, ele foi lá para a região de Gadara, você vai estar contando para eles. Só que quando eles descem do barco, olha quem que Jesus encontra, um homem, ele estava endemoniado. E ali você vai estar explicando essa questão de demônios para as suas crianças, né? Esse homem estava endemoniado, só que crianças, olha o que acontece, esse homem, a Bíblia vai nos dizer, então aqui tem todas as referências que o homem fazia, que ele praticava. Ele não vivia numa casa comum, ele estava possuído por uma legião de demônios, então ele morava praticamente dentro de um cemitério. Crianças, quem gosta de morar dentro de um cemitério? Eu não gosto nem de ir visitar. Agora imagina morar dentro de um cemitério. Aquele homem, ele era muito violento, ele tanto se machucava próprio a si como próprias pessoas. Ele gritava, ele era muito violento e isso era dia e noite, não era um período específico, era constante isso. E ele andava pelado, nu pelas ruas. E as pessoas, os familiares, chegaram a prender ele com correntes. Você pode estar levando uma corrente da sua casa e mostrar para eles, olha a força dessa legião de demônios, que ele quebrava todas as correntes. Mas quando Jesus chegou lá naquela região de Gadara, o que acontece? Ou Gerasa, né, tem algumas tradições assim. Quando ele chega, os próprios demônios que estavam naquele homem, aquela legião que estava possuindo o corpo daquele homem, reconheceram que aquele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. E eles já foram bem autoritários, né? E foram já falar com Jesus. Ei, o que nós temos, né? Viesse já nos incomodar, não nos importune. Aí o que acontece, crianças? Aqueles demônios sabiam que eles não poderiam ficar ali. Então eles pediram para ir para uma manada de porcos, porque nem eles queriam ir para o inferno, para o abismo, como as novas tradições estão dizendo. Aí Jesus pegou, libertou aquele homem, autorizou a ida daqueles demônios para os porcos, e Jesus libertou aquele homem, né? E aqui tem, você não vai conseguir ver, mas a imagem está aqui saindo do próprio homem, vários espíritos saindo do próprio homem, e ele, Jesus ordenou, né, espírito impuro, sai deste homem. Aqueles espíritos saíram e aquele homem ficou liberto. E a gente vê assim que às vezes só uma palavra de Jesus, né? Espírito, sai deste homem, e aquele homem ficou liberto, são. E ele queria seguir Jesus. Mestre, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir como teus discípulos te seguem. E Jesus pegou e falou para ele que não, volta para a tua casa. Agora entra lá no nosso versículo bíblico, né? Volta para a tua casa. Até esse momento do versículo bíblico, você pode estar contando até depois da sua história. Volta para a tua casa e conte para todos o que aconteceu. Agora, aquele homem que estava muitos anos naquela situação, agora ele era um homem liberto. E agora ele estava vestido, ele estava são, ele estava normal, as pessoas se assustaram com o que aconteceu. E agora,
algo bem interessante, mas por que Jesus não levou aquele homem? Ele queria tanto andar com Jesus, viver com Jesus, sendo um dos seus discípulos. Por que Jesus não permitiu? Porque agora a missão daquele homem era estar ali no local onde ele residia, naquela cidade. Ele tinha que fazer a obra de Deus ali naquela cidade. Até porque Jesus foi expulso daquela cidade. Eles disseram, né, depois de tudo o que aconteceu, o povo ficou assustado porque os porcos, eles se mataram, se jogaram lá do penhasco. O que aconteceu? Eles quiseram que Jesus saísse dali, mas alguém tinha que ficar para propagar o evangelho. E quem foi que ficou? Foi aquele homem. E ele começou a divulgar o que Jesus fez e a sua libertação. E Jesus, né, tendo Jesus como filho de Deus. E o que a gente também pode entender é que na obra missionária, muitos querem fazer missão fora. Aquele homem, ele queria fazer missão fora, queria seguir Jesus, queria ir para fora, mas não. A sua maior missão era dentro, era onde ele estava. Então a gente tem que dizer isso para nossa criança também. Nossa maior missão hoje é fazer a obra de Deus, divulgar o evangelho, contar para as pessoas sobre a salvação, contar do amor de Jesus para as pessoas aonde nós estamos, na escola, no bairro, no nosso meio social. Até quando Jesus achar por bem nos enviar para outro lugar, para outros estados, para outros países. Então, tudo é um tempo de Deus. Porém, o tempo oportuno é agora, é fazer missão aonde nós estamos. E isso serve para a gente também, não só para a criança, né, mas para a gente também. Às vezes a gente tem uma visão missionária tão longe, eu queria tanto fazer isso, às vezes surge aquele desejo tão grande no nosso coração. Mas primeiro a gente tem que dar valor no que nós estamos, no nosso meio, nos nossos vizinhos. Não tem como eu querer ganhar um lá fora se eu não me relaciono bem com os meus vizinhos, se eu não me dou bem aonde eu convivo, no lugar onde eu moro, se eu não dou um bom testemunho. Como que as pessoas estão me analisando? O que as pessoas estão falando de mim? Então, você já parou para analisar, professores? É um momento para a gente refletir, né? O que as pessoas estão falando de você? Como que as pessoas te julgam? O que as pessoas dizem, né? Não te julgam? O que as pessoas dizem ao teu respeito? Qual o exemplo que nós estamos dando? Tem um corinho que fala que atitude vale mais que 1000 palavras. E isso é uma verdadeira verdade, né? Não precisa a gente querer fazer tantas coisas, a atitude, o nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras. Às vezes a gente quer falar e a gente não dá o exemplo, não temos atitude de cristão, não damos o exemplo. Às vezes a gente quer acertar em tantas coisas, às vezes peca nas pequenas coisas que a gente não dá muita importância. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? As nossas atitudes, elas falam mais do que nós. Então, temos que vigiar no que a gente fala, no que a gente faz, como nos comportamos, em todos os aspectos. Nós precisamos dar um bom exemplo. Então, aqui foi esse homem, né? Ele foi um grande missionário ali na região onde ele morava. E ali a gente vai estar falando ali sobre a conclusão ali com as nossas crianças, né? Que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente vai ver que a palavra do Senhor é para a gente entender tudo isso. Para a criança entender tudo isso, ela precisa estar sempre ali, ó, lendo a palavra do Senhor, sempre estar orando e entender que através da palavra do Senhor, né, através da Bíblia, ela vai entender tantas coisas que Jesus fez, porque de tantas coisas aconteceram, ela precisa ter esse conhecimento, né, estar sempre tendo vontade de ler a Bíblia e ela entender que a palavra do Senhor, ela é luz que clareia o nosso caminho. E também ali tem uma imagem ali que eu achei tão bonita, né, que é a cruz. Foi através do sacrifício de Jesus que ele liberta, ele nos tira essas correntes, essas prisões. Aquele homem, ele estava possuído por uma legião de demônios, mas hoje muitas pessoas, elas também estão assim, acorrentadas pelo pecado. Tem tantos tipos, né, de pecado, lembrando que pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu faço, que eu sinto, que não agrada a Deus. E tantas pessoas estão acorrentadas e precisam de uma libertação, precisam ler a Bíblia, precisam orar mais, buscar mais a presença de Deus. E a gente fala desse tipo de libertação assim dos próprios meio cristão mesmo, né? Quantas vezes nós ficamos acorrentados por tantas coisas, pelas mídias, pelas redes sociais, por tantas coisas, estamos sem perceber
perceber, estamos acorrentados, mas quando a gente vai buscar Deus, prioriza a palavra de Deus, a gente se liberta, a gente vê que nós não somos escravos disso, nós somos livres, libertos, e a gente tem ali, conseguimos, né, conciliar todas as coisas e priorizar a palavra de Deus na nossa vida. E aqui que eu fiz aqui também, olha só, professores, esse aqui é um trabalho que eu acho muito lindo, muito gratificante assim, né, quando eu fiz. Eu achei algo muito legal para a gente ter na nossa sala de aula e dizer para as crianças, né, que aquele homem ele foi liberto e ele começou a falar do amor de Deus, falar sobre Jesus. E assim nós também devemos fazer e dizer para as pessoas que Jesus, sim, ele morreu pela vida dela. A gente tem que ser o quê? Um pequeno missionário. E dizer para as crianças que há um céu nos esperando e que lá nesse céu não existe pecado, só porque cada imagem ela vai ter a sua referência bíblica. E olha só, que legal, tem a sua referência bíblica. Lá no céu, crianças, não vai mais existir choro. Então, olha aqui, tanto argumento que elas vão ter através desses visuais para estar falando para as pessoas, olha, você sabia que lá no céu você não vai mais chorar. Às vezes ela está vendo a mãe sofrendo, o pai sofrendo, alguma coisa acontecendo, ela pode chegar e dizer, olha, lá no céu você não vai mais chorar, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E aqui, ó, e também tem a referência bíblica. Deixa eu ver aqui. O que vai ter mais? Lá no céu não vai existir mais doença. Se acaso alguém estiver doente, a gente tem que dizer para a sua criança que isso faz parte do processo natural da nossa vida, né? Nós estamos nesse mundo sujeito a todas as coisas, a doença, a chorar, a ter tristeza, nós estamos sujeitos. Mas o que nos diferencia é que nós temos uma esperança, ou que Jesus vai nos curar, e que se Jesus não nos curar, mas nós temos uma esperança de nos encontrarmos com Ele lá no céu. Porque lá no céu não haverá mais doença. Olha que legal. Lá no céu não haverá mais morte. E lá no céu, agora o que a gente vai encontrar lá no céu? Lá no céu nós vamos encontrar a nossa mansão celestial. E aqui a referência bíblica, lá no céu nós vamos nos encontrar com Jesus. E aqui tinha a imagem de Jesus, eu não sei o que eu fiz, que a imagem de Jesus não apareceu. Né, a referência, lá no céu não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter noite, porque né, não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. Lá no céu nós vamos encontrar os anjos. Olha quanta gente, é um livro aqui cheio de imagens. Você vai ver lá no céu vai ter as ruas de ouro, o livro da vida. Nossa, tem várias coisas aqui que você pode estar mostrando para sua criança o que não vai ter no céu e o que a gente vai encontrar no céu. Pro, como você fez? Eu só fiz aqui, dobrei uma folha no meio, né, e fui colando uma em cima do outro, fazendo assim, e daí ela vai ficar tipo um livrinho. Você pode estar botando uma capa. Fica bem legal esse momento, dizer para sua criança, né, quantas coisas a gente vai ter lá no céu e quantas opções que a criança vai ter através desse livro, argumentos para falar sobre o céu, para evangelizar. Dicas de atividade. E também aqui tem uma atividade bem interessante, né? Como que a criança pode evangelizar alguém? Tem ali todos os passo a passos e o desenho também, que eu achei bem legal. E temos a lembrancinha, Jesus ama as crianças, olha que legal, né? Dizer que elas são amadas do Senhor. E tem vários coraçãozinhos que você pode estar recortando, botando em lembrancinhas e tal e tal. E também tem um sapato missionário, que você vai dobrar ali o sapatinho, vai ficar certinho. Você pode também dar até de atividade para a sua criança. E ali, ó, a meinha é um recadinho, né? Olha, que legal, te serve também ali de lembrancinha para a sua criança. Você é uma bênção de Deus e tá ali tudo muito bonitinho. Esse sapatinho, tirou a meinha do sapatinho, tem um recadinho, é muito bonitinho. Então, professores, essa foi mais uma aula. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até semana que vem. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz
e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.